O canal de notícias Barbacena Online recebe agora Marcelo Leitão, presidente do Sindicomércio de Barbacena, para conversar conosco sobre as questões envolvendo o comércio da nossa cidade e também a situação do Sindicomércio e tudo que envolve essa questão de isolamento social. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube, que tem o apoio da Rádio Sucesso FM. Eu já começo fazendo a primeira pergunta. Qual a visão do Sindicomércio de Barbacena quanto ao programa Minas Consciente? Olha, a gente vem conversando, né, com a prefeitura já há 2 meses, né, praticamente, e a gente vinha já estudando uma forma de planejar, né, o futuro. Né? Todo mundo, o mundo, literalmente o mundo inteiro, está pensando nesse tipo de coisa. E o Minas Consciente foi uma saída. Né? Existem falhas no Minas Consciente, mas era o projeto pronto que a gente tinha para usar. Né? Juiz de Fora adotou também o Minas Consciente. Belo Horizonte já preferiu fazer um plano próprio, inclusive um plano que eu considero melhor, em termos dos detalhes, o detalhamento do plano ficou melhor, mas a gente teve que trabalhar com o que era possível. Né? Então, o Minas Consciente dá uma luz no fim do túnel. Eu acho isso muito importante para o comércio, sabe? Quando a gente não tinha nada, o comerciante não podia planejar nada, a gente não tinha um parâmetro nenhum de planejamento, de abertura, de cuidados, e o Minas Consciente veio dar essa luz, né? Quer dizer, a gente já começou na onda branca, já incluiu aí o pessoal dos móveis, do cama, mesa e banhos, artigos esportivos, isso já foi uma evolução. Né? A própria onda verde já incluía também bares e restaurantes, a gente vai ver como é que fica isso, alguns restaurantes nem abriram ainda, né? Apesar de não ser da minha base sindical, da nossa base sindical, né? A gente conversa com a turma do restaurante, alguns vão esperar a virada do mês, vão se planejar mais. Porque não é também só uma questão de abrir, né? Você tem que abrir com o cliente. Esse é o maior desafio. Eu acho que essa questão de abrir, ela já está praticamente superada no sentido que o mundo inteiro, dentro de alguma condição sanitária, está abrindo. Uma semana a mais, outra a menos, isso aí é uma questão de tempo. Mas o que a gente ainda não sabe, e a gente vai precisar construir junto, é a clientela, né? A população voltando a poder ir no comércio, sair de casa com um pouco de segurança. Esse talvez seja o segundo desafio que a gente vai entrar agora. Claro. Agora, a questão do programa mesmo, o Minas Consciente, ele é extremamente genérico e ele não traz alguns detalhes. Não é? É possível até uma questão de regulamentação por parte dos municípios. Como é que você vê essa questão envolvendo Barbacena e especificamente assim, na sua concepção, enquanto presidente do Sindicomércio, a cidade de Barbacena está no caminho certo quando o assunto é esse combate ao novo coronavírus? Sobre o detalhamento do Minas Consciente, eu achei que houve uma postura, né, pelas conversas que eu tive com a prefeitura, de adotar o Minas Consciente de forma, com as palavras da prefeitura, de forma integral, ou não mexendo em nada mesmo, né? não modificando literalmente. Juiz de Fora já fez diferente. Juiz de Fora já adotou o Minas Consciente, mas eles tomaram alguns cuidados e resolveram, por exemplo, criar horários, né? O que a gente não fez. Então, lá você tem uma parte do comércio que abre em horário normal, você já tem outra parte do comércio que abre de 10 às 16 horas. Né? Eu acho que é uma evolução natural. O Juiz de Belo Horizonte já fez vários escalonamentos de horário, né? E esse escalonamento de horário ele tem vários objetivos. Né? Ele tem o objetivo da questão do transporte urbano, ele tem uma questão, por exemplo, que eu fico imaginando que no centro da cidade
você não tendo mais a comida a quilo, né? A turma precisa almoçar, né? E fica difícil nessa situação, tem pouco movimento. Então, se você faz um escalonamento de 10 às 16, eu acho muito inteligente, porque você não tem almoço, você tem só um intervalo de lanche de 15 minutos, todo mundo chega mais tarde, sai mais cedo, e eu acho que com o tempo isso vai acontecer, né? A gente está fazendo essa experiência com Minas Consciente na íntegra, né? E também houve um questionamento do Círculo de Comércio com relação a isso. Num primeiro momento, a resposta é que não poderia mexer no programa, mas a gente vê que isso é só uma questão de interpretação. Eu acho que vai ser natural aprimorar ele e adaptar cidade a cidade, situação a situação. A segunda parte da sua pergunta foi? Porque eu te perguntei também, nesse caso do decreto estadual, não é? Ele é extremamente amplo. E a cidade de Barbacena, eu te perguntei se ela está no caminho certo quando o assunto é o combate ao coronavírus. Você explicou, de alguma forma, já que está seguindo o programa do governo. Agora, Marcelo, me diz o seguinte, olha, o decreto estadual, ele não tem muito detalhe, foi o que eu já até tinha comentado antes. Essa possibilidade de interpretação fica bastante variada, né? Sobre qual o comércio pode abrir, onde ele se encaixa, quando não pode, e a classificação de acordo com a sua atividade comercial. Até nós conversávamos ainda em off, e você até me explicou essa questão da classificação do comércio. Em algumas situações, ele está previsto dentro da onda verde ou dentro da onda branca, já podendo abrir, e, por outro lado, a outra parte da atividade está classificada ainda como onda amarela ou até vermelha e não podendo abrir. Como é que você vê essa classificação e o que pode ser feito para organizar ou melhorar isso? Na verdade, eu acho que é melhor explicar. O que acontece? Faltou algum detalhamento que em outras cidades teve o cuidado de resolver. Por exemplo, quando você tem um comércio que tem mais de uma atividade, tem várias atividades, vários produtos, e essas atividades e produtos se classificam em ondas diferentes. Então, isso aí cria uma certa dúvida, né? Quando você estuda o programa do Minas Consciente, que ele é extenso, são 153 páginas, né? Uma relação bem grande, eles se basearam no KNAI das empresas, porém colocaram a descrição do KNAI e não os códigos de KNAI. Isso aí também gera um probleminha, mas eu acredito também que isso vai se resolver nas próximas semanas. Eu fiquei um pouco preocupado porque a gente fica querendo um pouco de isonomia, muita transparência. A gente não quer uma certa concorrência desleal. Às vezes o empresário fica chateado que o vizinho dele abre e ele não pode abrir por um detalhe técnico ou por uma interpretação. Mas eu acredito que isso é mais a questão de mais algumas semanas, isso vai se resolver. Com relação à Barbacena como um todo, né, a questão da saúde, que é o principal na minha visão, e quando a gente vai conversar com a prefeitura, é aquilo que a gente tem debatido mais, eu dou muito parabéns para a Barbacena, né, na parte estrita da saúde. Eu vejo que a prefeitura se movimentou com certa antecedência, lá em fevereiro, para construir alguns leitos a mais para a Covid. Isso foi muito importante, inclusive isso permitiu que Barbacena entrasse no Minas Consciente, que você tinha um patamar mínimo de estruturas para lá, para poder aderir ao Minas Consciente. Eu, se não me engano, no Barbacena era em torno de 41 leitos extras, só para a Covid. O município já tinha feito 25 leitos, e aí foram aparecendo mais alguns, a Unimed doou alguns, o Biataba fez outros, a Santa Casa providenciou mais outros, e a gente chegou nesse número, né, que deu essa condição mínima. E agora existe toda uma discussão a nível dos municípios no entorno da cidade, que é chamado de micro e macro região. A micro-região são 15 municípios e a macro-região são 58 municípios, para que esses
municípios, né, Congonhas, Lafayette, São João del Rei, também, né, aumentem essa questão dos leitos de CTI, que são os leitos mais importantes, que vão ter respirador, os monitores, uma equipe de intensivistas. E eu acho que todos os prefeitos estão correndo atrás, né, para que isso aconteça. Então, você precisa aumentar. Isso afeta o comércio. Se não tivesse isso, a gente não ia poder estar fazendo esse planejamento, essa abertura que a gente está fazendo. Então, você tem as cidades melhorando essa estrutura e, ao mesmo tempo, tentando conter a infecção, diminuir os casos. Então, esse que vai ser o parâmetro para os próximos meses. Melhorar a estrutura hospitalar e, ao mesmo tempo, tentar condições seguras para que os casos não... Eu acho que Barbacena está no caminho certo. Eu acho que a secretária tem sido muito firme. E, claro, eu acho que tem muita coisa ainda para fazer, né? A gente tem tentado influenciar da forma positiva a prefeitura, mas eu vejo também que eles estão tão preocupados com essa parte primeira, que é essa estrutura hospitalar, essa questão sanitária, né? Que eu percebo que, às vezes, a parte do comércio fica um pouco em segundo plano. Talvez seja mesmo, sabe? Acho que agora a gente está começando a conhecer mais a doença, conhecer os números, aumentando essa estrutura. Eu acho que o segundo passo agora é a gente tentar casar essa nova realidade mundial, né? Que é conviver com isso, né? Porque nada indica que isso vai embora de repente. A gente não tem vacina, não tem um protocolo médico de medicamentos eficiente, então a gente vai ter que aprender e obviamente, simplesmente, apesar de ser a única coisa mais eficiente que tem, simplesmente fazer um isolamento radical não resolve. Quer dizer, você precisa fazer um isolamento muito inteligente, né? E aí a gente vai descobrir nas próximas semanas, nos próximos meses, como fazer isso. É claro. Agora, já estão aí quase beirando os 90 dias, os 3 meses do início das aplicações dentro do nosso contexto municipal aqui, a respeito do combate ao coronavírus e também essa questão de isolamento social. Bom, há um reflexo de tudo isso em relação ao comércio. A pergunta é: demissões, férias antecipadas, férias coletivas, como é que tem sido isso para o empresário de Barbacena? Qual é o panorama que pode ser passado para nós, enquanto população, a respeito do comércio na visão do empresário? Eu não consigo descolar muito a realidade de Barbacena da realidade mundial, né? Realmente, eu acho que está todo mundo no mesmo barco. Acho que o mundo percebeu que a gente está no mesmo planeta Terra, a gente está literalmente no mesmo barco. As consequências são até difíceis de quantificar isso agora, né? Se fala em queda de 6%, 7%, 8%, 9% de PIB, que é uma coisa desastrosa, desemprego, etc. A gente está num período inicial, né, que você tem o governo ajudando, né, com essas suspensões, reduções. Existe uma promessa de ter um dinheiro barato para o comércio, apesar que isso ainda não chegou ainda, né? Parece que estão tentando ainda fazer chegar. Esse dinheiro ficou represado nos bancos, a verdade é essa. Não chegou, né? Se falou em 3,75% ao ano, aí já mudou agora para 3% mais 1,25% de spread, mas o que você está encontrando ainda por aí é 12%, que é bem mais do que o prometido. Então, eu tenho muita esperança que isso vai vir, no mundo inteiro está vindo, né? E eu espero, é fundamental que esse tipo de coisa tenha para você pensar na sobrevivência das empresas e a empresa conseguir reabrir, né? Eu acho que é inevitável, só está demorando um pouco, porque a política está muito poluída, né? As prioridades no Brasil estão um pouco trocadas, né? Mas eu acho que é só uma questão de tempo, rezo para isso.
E é realmente uma situação muito triste, né? A gente vê o crescimento do desemprego e algumas empresas já anunciando que não vão conseguir reabrir. Isso é uma realidade mundial. Mas eu sou esperançoso que a gente vai dar a volta por cima. Eu fico realmente muito, muito triste, porque não é uma coisa que a gente consiga resolver sozinho, né? A gente hoje realmente está dependendo demais da ciência, né? Assim, de realmente aparecer uma vacina e um medicamento, a gente descobrir uma forma de lidar com um pouco de segurança com isso, porque os números no Brasil ainda não pararam de subir. Esse é um problema sério, né? A gente ainda está numa espiral crescente. Em todos os lugares do mundo, e eventualmente vai acontecer aqui, você tem uma subida, depois você tem uma estabilização, depois tem uma queda. Isso vai acontecer eventualmente. Eu acho até que o nosso isolamento, quando eu falo nosso isolamento, não é em Barbacena, acho que em Barbacena a gente está muito bem, cidade pequena, média, sabe, a gente fez um isolamento razoável, com exceção do programa da EPICAR, que obviamente é uma esfera totalmente diferente do restante da cidade. A gente está conseguindo segurar, né? O crescimento está num ritmo aceitável, mas quando você olha o Brasil, né, ainda é muito preocupante. E aí eu estudo muito isso, né? Minha empresa está faturando 10% do que ela faturava, quer dizer. Então eu tenho tempo para poder me dedicar até ao Sindicomércio, conversar com os diretores, conversar com a prefeitura, participar das reuniões, estudar muito o tema. A gente conversa muito com os presidentes dos outros sindicatos patronais de Minas Gerais. Eu converso muito com o Nadinho Donato, de Belo Horizonte, com o Belotti, de Juiz de Fora. E a gente faz reuniões também, semanais. E eu queria dar uma boa notícia, que nem toda cidade está igual a Barbacena. Ou seja, tem muitas cidades que estão muito bem, ou seja, que tem muito mais leitos disponíveis, tem uma folga nessa estrutura, Divinópolis, Itaúna, Montes Claros, Teófilo Otoni, tem um número grande de cidades em Minas, e até fora de Minas, São José dos Campos, que estão numa situação muito boa, que já abriram o comércio há muito tempo. Isso, como até o governo federal disse um tempo atrás, é muito local, é muito regional. Talvez Barbacena, de certa forma, deu um pouco de azar. A gente tem um grande bônus de ser um centro regional. E a gente atrai para Barbacena, há muitos anos, um público das cidades vizinhas que vem para Barbacena fazer exames, usar a estrutura hospitalar médica da cidade. Isso é muito bom para o comércio, né? A gente recebe esse pessoal. E agora a gente está vivendo um pouco o ônus disso. Porque esse mesmo pessoal que vem e traz divisas para a cidade, procurando saúde, Barbacena é a referência de saúde dessa cidade. Então, a gente precisa contingenciar um número de leitos e uma estrutura hospitalar para atender Covid muito maior do que se fizer em Barbacena. Então, é importante a gente pensar de forma humanitária, de forma cristã, né? Que isso não pode ser diferente. A gente também não pode querer só essa turma vindo para cá para trazer dinheiro, né? E comprar aqui. Agora a gente vai ter que também cuidar deles. Claro. Marcelo, a última pergunta que eu gostaria de fazer para você é sobre o futuro. Como é que é a sua visão enquanto empresário e também enquanto presidente do nosso Sindicomércio para as relações envolvendo empregado e empregador quando passar essa pandemia? Como é que você vê tudo isso? Eu vou dar o meu exemplo particular da minha empresa. Eu acho que existe essa relação patrão-empregado, e eu acho que nesse momento os empregados perceberam, sabe, que é o mesmo barco, ou seja, que a empresa é o barco deles também.
né? Então, eu achei muito interessante isso. Eles estão conscientes que as empresas estão numa situação muito difícil. É muito difícil um setor hoje que esteja aberto ou fechado, mesmo quem está aberto, no meu caso, que está aberto, que não esteja tendo prejuízo. Talvez pouquíssimos setores estão abertos, conseguindo pagar as contas ou conseguindo ter lucro. Isso não é uma realidade, né? Muitas empresas que estão abertas com prejuízo. E existe essa percepção, né? Eu fiz reduções, aproveitando a redução do governo. Estou com 2 equipes, por exemplo. Uma trabalha uma semana e outra trabalha outra semana. Então, eles têm metade o governo ajuda a pagar, metade a empresa paga. E isso teve esse lado positivo, eu acho, sabe? De vestir a camisa de uma forma diferente. Eu acho que talvez seja uma parte boa, né? Ficou muito evidente a fragilidade financeira da empresa numa situação de queda de venda dessas ou de fechamento, e como que é uma coisa junta. Esse foi um lado positivo, né? Que a gente viu, o que eu vejo o empregado, né? Os comerciários, nunca vi tão juntos, né? E querendo ajudar a empresa a sobreviver. A minha visão, o que aconteceu na minha empresa, eu vejo isso, eu converso muito com o Vicente, que é o presidente do sindicato laboral. Obviamente que só os dois sindicatos juntos que têm força e conseguem fazer alguma coisa, assinar uma convenção coletiva, alguma coisa nesse sentido. E existe uma sintonia, sabe, para a gente vencer isso. Esse talvez seja um lado positivo aí dessa pandemia. Claro. Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista conosco aqui no canal do Barbacena Online, da Rádio Sucesso FM. E a gente agradece mesmo a sua visão, né, a sua forma de perceber o que está acontecendo e a condução do Sindicato do Comércio aqui de Barbacena, no sentido de buscar soluções aí para resolver tudo isso e passar por esse problema aí de isolamento social e certamente termos um caminho à frente aí glorioso, com Barbacena continuar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Muito obrigado e a gente se fala mais em outra oportunidade. Obrigado, Salim.